Bom dia, bom dia. Senhor abençoe. Uma ótima e abençoada terça-feira para você aí. Hoje, então, é o nosso 20º dia. 20 dias aí, né? 20 dias. Glória a Deus. Que estamos aí sendo perseverantes na leitura da palavra, do conhecer mais de Deus e na intimidade, buscando no secreto, em oração. Estamos aqui 100 dias para alcançar um rompimento sobrenatural na sua vida, na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Porém, existem algumas regras. Nós temos que firmar nossas estacas, temos que firmar, temos que enraizar nossas raízes. Elas têm que ser fortes, elas têm que ser firmes, para que nós possamos alcançar, então, aquilo que temos colocado diante do Senhor, no nosso projeto, em nossas orações. Quando nós oramos, nós falamos com o nosso Senhor. Quando nós dobramos nosso joelho, quando nós oramos, dependente da posição onde nós estivermos, quando nós buscamos em Deus de todo o nosso coração, Ele nos ouve, Ele nos escuta. E hoje a palavra está lá em Isaías 45, 2. E o tema é Provocando os Céus. Diz assim: Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Amém? E que nessa manhã você venha aí, né, fazer proveito daquilo que iremos conversar e da história do escritor que eu vou ler agora. Que você não escute outras vozes que dizem ao contrário, mas que você possa discernir a voz do Senhor teu Deus. Amém? A história conta que o escritor conta aqui que um garotinho foi ao seu primeiro concerto sinfônico. Entre todos os instrumentos, os símbolos foram seus favoritos. Ele notou que, entretanto, o músico que tocava os símbolos ficava parado enquanto os demais tocavam. Ele tocou uma vez e, mesmo assim, foi muito breve. Após o concerto, então, os pais do garoto levaram os bastidores. Ele procurou o músico que tocava os símbolos e fez uma pergunta sincera: quanto o Senhor precisa saber para tocar o símbolo? Não é preciso saber muito, respondeu o músico. Você só tem que saber quando. Os céus estão aguardando alguém que tome uma atitude, alguém que ouse ir além da maioria, que eu vou me deparar um pouquinho, alguém que tenha ousadia, alguém que se desafie você, tome um posicionamento. Tem aí um projeto que está guardado, que você engavetou, sabe lá quanto tempo. É o momento de você retirá-lo da gaveta e colocar em prática. Você tem orado, você tem buscado. Eu ainda não fiz isso. Comece hoje. Coisas que você, quem sabe, deixou para trás. Deixe para trás. Recomece hoje. Recomece fazendo tudo de novo, se for necessário, para alcançar o alvo e chegar no objetivo. Com Deus é bem melhor. E a história continua. Talvez você não conheça John, mas certamente já comeu um doce cristalizado. Ele teve essa ideia genial que ninguém havia pensado. Ele experimentou um grande rompimento em suas finanças. Os lucros no final do primeiro ano dos seus empreendimentos ultrapassou as expectativas de Euler. Tratava-se de um valor tão alto que jamais pensou que alcançaria. Nem toda a sua vida tinha havido uma aceleração em seus negócios. Então ele foi à igreja, ajoelhou-se em oração e fez um voto de dedicar ao Senhor uma semente, a 10ª parte de toda a sua renda. Tornou-se dizimista fiel e foi aumentando aos poucos a sua participação, 20%, 50%.
e já no fim de sua vida entregou todos os recursos que possuía ao Senhor. E centenas de congregações em muitos países do mundo receberam por muito tempo contribuições financeiras daquele homem. E aqui nós temos um plano futurístico. E a mensagem diz assim: Noé foi um homem que viveu além do tempo, foi um visionário. O que ele diria se você tivesse uma consultoria com ele? Aí você talvez perguntaria, né? Que trabalho deu para fazer aquela arca, daquele tamanho? E aí você vê comigo que Noé escutava a voz de Deus. O Senhor deu as medidas, deu o material que ele queria, as medidas, tudo Deus deu a ele. E assim ele fez. E a palavra diz assim, ó: seja diferente e realize algo diferente no mundo igual. Noé andava com Deus e fez o que ninguém fez, o que ninguém tinha feito. Faça. Se desafie com o pouco que você tem. Vamos falar de mulheres, né? Um pouquinho hoje. As mulheres têm muito talento. Tem mulheres que sabem fazer doce, mulheres que sabem fazer pão, bolos. E dizendo, eu queria ter uma renda. Venda seu pão, venda seu bolo, faça com amor, crie seu próprio negócio. E Noé então fez. Faça um projeto ouvindo a voz de Deus. Escreva. Se tem uma ideia, escreva, coloque no papel, ore, se organize, então você vai conseguir. O terceiro, priorize a casa, priorize a família, priorize sua família. E calcule bem o seu empreendimento. Quando nós anotamos, você vê o que você pode fazer. O meu investimento é muito pouco. Comece com pouco, o Senhor diz, né, se contente com pouco, que no muito eu te colocarei. Seja inovador. Ele construiu um barco de forma de uma arca, significa baú, um zoológico flutuante. Proteja sua organização interna. A arca foi calafetada externa e internamente. Feche todas as brechas. As brechas, quem sabe assim, de mais conversações que dizem para você, isso não é para você, isso não vai dar certo. Tampe os ouvidos para essas vozes. E pense naquilo que Deus falaria para você. Vai lá, eu sou contigo. Se desafie. Comece com o pouco que você tem. Busque. Você é alguém especial. Você é alguém que Deus desenhou ainda no ventre de sua mãe. Então se valorize e valorize sua vida, sua família. Priorize essas causas. Você vai crescer ricamente, poderosamente. Trabalhe duro e com determinação. Quando a gente trabalha duro e com determinação, é aquela palavra que eu uso, né? Perseverante. Seja perseverante. Não desiste facilmente. E aqui diz assim, fique firme quando a tempestade chegar. O dia mau, a estação, ela vai chegar quando tiver. Agora nós estamos passando por uma estação de calor. E tem feito dias quentes demais. Calor demais. E nós estamos aqui. Mas vai chegar o inverno. Vai chegar aquele inverno rigoroso. E essas estações, nós temos que estar preparados. Então, se prepare. Se prepare. E aqui diz assim, ó. Tenha um plano de previdência. Noé foi instruído a guardar provisões para a vida após o dilúvio. Tem aí algum guardado? Tem gente que não se organiza, né, pessoal? Tem gente que o que ganha hoje gasta tudo hoje. Amanhã é outro dia. Não, irmãos. Nós sabemos que o amanhã a Deus pertence. Mas se nós estamos aqui, hoje, eu e você, Deus fez um milagre extraordinário em nossas vidas. Nós estamos de pé, nós estamos bem. E você, quem sabe, está aí parado, desanimado. Se levante daí, sacuda a poeira, olhe para frente, crie um alvo,
né? E um deles, o alvo principal é Jesus. Não olhe e não pense naquilo que te falaram. Rompa, que você venha romper nesses dias de oração. São 100 dias. E nesses 100 dias, Deus vai trabalhar. Não seja preocupado demais. Um passo depois do outro. E nós chegaremos lá. Então, prepara uma semente. Dê o melhor a Deus. Programa-se antecipadamente e semeie com honra. Noé construiu e plantou. E aí tem um finalzinho que diz assim, ó. Não se embriague com o sucesso, pondo em jogo o futuro da família. Muitas das vezes nós se empolgamos, com aquilo que está diante dos nossos olhos, com aquilo que nós conquistamos. Depois do dia ruim, depois do dia mau, Deus veio e transbordou os celeiros. Preste atenção, né? Naquilo que Deus colocou, que Deus tem colocado diante de ti. E a prioridade é buscar o Senhor no secreto, em oração. Conte teus segredos, o teu secreto somente para o Senhor. E conte o milagre depois de pronto. Não conte seus projetos, não conte seus planos a ninguém. Muitas vezes nós se frustramos porque nós falamos demais e acabamos tropeçando nas palavras. Que você possa ter absorvido bem essa palavra. Se organize, Deus é contigo. E para terminar, eu quero ler aqui a palavra que diz, né, de hoje. Eu irei adiante de ti. Que palavra poderosa. A palavra diz que o Senhor coloca os anjos, né, ao nosso derredor. E Ele também dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. Então, quando você está firme, quando você está aí buscando o Senhor, pode ter certeza que Deus abençoará a tua saída e a tua chegada. E que adiante de ti, Ele vai colocar anjos adiante ao teu redor, te guardando em todo o tempo. Amém? Porque Ele está adiante de ti. Ele vai adiante de ti, preparando o caminho. Porém, nós temos uma tarefa a ser cumprida, que é fazer a nossa parte. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Aonde você estiver, confie nele e o demais ele fará. Senhor, nosso Deus e Pai, nós apresentamos cada um, Senhor, nesses 20 dias de oração, buscando em Ti, Senhor, o discernimento, a sabedoria e o entendimento. Derrama sobre eles uma porção preciosa que vem do alto céus, sobre a vida deles, sobre a casa e sobre a família, dando ao doente a cura. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é juiz que ganha todas as causas. E o Senhor é nosso advogado. E nós te apresentamos na certeza que assim o Senhor fará. Em nome do Senhor. Que assim seja. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Até amanhã, no nome de Jesus.